E aí galera, tudo bem? Essa é mais uma videoaula. Hoje eu vou falar para vocês sobre mito e religião na Grécia Antiga. Obviamente eu estou com o roteiro aqui na minha mão para não perder nada. Essa videoaula vai se dividir em duas partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o autor do texto, um historiador muito famoso chamado Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant, como o próprio nome dele já indica, ele era francês, nasceu em 1914 e morreu em 2007. Ele sempre foi um cara muito influente, então parte da pesquisa que você vai fazer é sobre a linha historiográfica do Jean-Pierre Vernant. Tá? Eu vou te dar algumas informações, mas o resto você vai ter que procurar. Bom, ele era da juventude comunista, no começo da sua vida adulta, lutou na Segunda Guerra Mundial para expulsar os alemães da França e continuou sendo do Partido Comunista ao longo de toda a sua vida. Mas eu vou te dar uma dica, ele não segue a linha marxista de pensamento, então não adianta ir por esse caminho, porque não é esse o caminho básico dele. Ele pesquisou a vida inteira sobre religião e mito na Grécia Antiga, tá? Ele foi orientando de um cara chamado Gernet, muito famoso também, e eu acho que sobre ele é basicamente isso, tá? Além disso, em 71, desculpa, não é só isso não. Além disso, em 1971, ele vem para o Brasil, se torna professor da USP de São Paulo, e como ele percebe naquele momento da ditadura civil-militar, ele percebe que a USP corre o risco de fechar seus cursos de humanas, ele faz todo um esforço internacional para dar notoriedade para o curso de História, ou cursos de Ciências Humanas em geral, lá da USP de São Paulo, para garantir que esses cursos permaneçam. Então, a relação dele, a influência dele aqui no Brasil, obviamente, é muito grande. Agora sim, eu acho que sobre a vida do Pierre Vernant é isso. Bom, vamos falar do livro. O livro, Mito e Religião na Grécia Antiga, ele foi publicado originalmente em 1990. Isso significa que já vão lá 30 anos que esse livro foi escrito. Só que esse texto ele é um dos textos mais recentes do Pierre Vernant. Ele é resultado de pesquisas e de ideias, de pensamentos de uma vida toda. Tá? Então ele é um texto muito maduro, em que ele, em poucas páginas, ele trata de elementos principais da religião grega antiga. E o que ele fala dessa religião grega antiga? Ele fala muitas coisas que eu já te ensinei na sala de aula, porque eu já leio o Vernant faz 20, 30 anos pelo menos. Tá? A primeira coisa que ele diz é que a religião grega é uma religião politeísta, que é uma religião sem textos sagrados, e ao mesmo tempo ela se baseia única e exclusivamente numa tradição. Quer dizer que não existe um texto fundador da religião grega e esse texto nunca foi necessário. Os gregos adoravam os seus deuses simplesmente porque esses deuses eram adorados pelos seus antepassados. Isso era tido como uma grande verdade para os gregos antigos. Se isso já existia antes de eu estar aqui, logo eu vou continuar fazendo. Tá? É uma prática, a religião grega ela se determina pela prática, pelo ritual cotidiano. E ele faz parte de toda a sociedade grega. Então, se eu sou de uma cidade grega, nasci na Grécia, eu falo grego, eu pratico a religião tradicional, a religião panteísta grega, e eu sigo o modo de vida grego. Deixar a religião tradicional é a mesma coisa que simplesmente mudar a língua que você fala. Nenhum povo faz isso, simplesmente segue aquele caminho. Tá? Um outro aspecto fundamental da religião grega é que os fiéis não consideravam que tinha uma relação pessoal com o Deus. Essa relação pessoal com o Deus é uma característica nossa, contemporânea. Essa ideia de que Deus me conhece, sabe dos problemas que eu passo, Ele vai me ajudar, Ele vai me entender, todos os pecados que eu pratico
tem sempre uma boa causa, uma boa justificativa. Para o fiel grego, não. Essa é uma religião da cidade grega, ou seja, é parte dos rituais do comportamento coletivo. Se eu vou rezar para o Deus, eu vou rezar porque eu sou um homem adulto, faço parte daquela comunidade, e o Deus, ele não me reconhece como um ser especial para além dos meus vizinhos. Ele não acha que eu sou um ser que deva ser amado, protegido, nada disso. Isso para um grego antigo seria um completo absurdo. Tá? Além disso, os cultos gregos, eles não são cultos relacionados com o animismo. A ideia de que os deuses representam simplesmente algum tipo de força da natureza. É muito maior que isso. Os deuses, eles eram vistos muito mais como grandes potências que até controlavam as forças da natureza ou que se revelavam por elas. Tá? É importante que você entenda que o nosso modo de vida monoteísta teve uma influência muito grande sobre a maneira como os primeiros historiadores, ou os historiadores do século XX, primeira metade do século XX, sobretudo, viram a religião grega. E aí nós temos dois pontos problemáticos. Primeiro, muitos historiadores eles foram vendo os textos míticos, os textos dos poetas, né, dos aedos, daqueles que cantavam as religiões, os mitos gregos antigos, como se fosse algum tipo de fantasia individual. E por isso eles descartaram. Apenas com o texto do Lévi-Strauss e do Jorge Dumézil é que essa noção de que o mito pode ser uma invenção individual caiu por terra. A partir dos estudos antropológicos do Lévi-Strauss e dos seus colegas, é que a gente conseguiu perceber que o mito ele é sempre uma criação coletiva. Mesmo que quando eu esteja falando ou escrevendo sobre um mito, eu esteja deturpando alguma regra mitológica, algum contexto tradicional, isso só é possível dentro de alguns parâmetros. Então eu vou dar um exemplo bem contemporâneo. Existe um comediante sensacional chamado Diego Almeida. Tá? O Diego Almeida, ele trabalha basicamente, a fonte de inspiração básica dele são as professoras e o cotidiano das professoras, principalmente de ensino infantil e o ensino fundamental 1, até o 5º ano. E ele criou uma personagem chamada Marli, e nessa personagem ele produz a Marli News. Isso só é engraçado, apesar de ser uma personagem fictícia que não existe em lugar nenhum, isso só é engraçado porque quando eu vejo a Marli, aquilo lá me traz na cabeça as imagens das professoras com quem eu trabalho, com quem eu conheci, com quem eu convivi, ou que foi minha professora ao longo de muitos anos. Ou seja, esse humor ele só se fecha num ciclo de produção, interpretação a partir do observador e continua tendo graça porque isso faz parte de uma realidade. O mito, ele só faz sentido, o poeta só consegue escrever sobre ele, declamá-lo, porque ele faz sentido para aquela comunidade. Aquilo lá tem um valor coletivo e aquilo lá é de um pensamento coletivo. É disso que o Jean-Pierre Vernant está falando aqui. Tá? E aí ele começa a analisar alguns mitos, ele começa a falar de alguns muito interessantes. O mais importante de todos os exemplos que ele dá, com certeza, é o Zeus. A palavra Zeus, ele já começa daí, a palavra Zeus significa brilhar numa linguagem antiga, muito arcaica. Tá? E o Zeus, ele é um ser único. E aí, quando ele está falando do Zeus, ele vai explicando alguns detalhes sobre a mitologia grega. Ele vai dizendo, olha, a mitologia grega não tem um mito central. Você tem uma infinidade de mitos, cada um se relaciona de alguma forma com os outros e eles vão se intercalando. Não tem um mito central, não tem uma história central e o resto é um monte de, eu vou chamar aqui de moldura para esse quadro. Não,
É um conjunto de informações, e aí não tem um mito que é mais importante, outro que é menos importante, não tem um começo, não tem um meio e não tem um fim. Eu posso organizá-los cronologicamente no sentido de colocar lá ó, o mito da fundação do mundo, do início do mundo, da criação do mundo como o primeiro. Mas a ideia de que foi criado o mundo não necessariamente veio na cabeça de um grego antigo como anterior à ideia de existir um Deus todo-poderoso como Zeus, por exemplo. Então, eu não tenho um ordenamento, uma hierarquização mítica. E enquanto ele está dizendo sobre isso, ele vai explicando sobre os Zeus. Ele vai falar, olha, o Zeus, que é o maior de todos os exemplos, ele aparece em quase todos os contextos. Ele tem o seu lugar acima de todos os deuses, como o pai de todos os deuses, e dos homens, e quando ele fala de ser pai de todos os deuses e dos homens, não é porque ele gerou os outros deuses, e nem todos os seres humanos. Ele é colocado nessa posição porque ele manda em todos os deuses como um pai rigoroso. Tá? E aí, nesse panteão, ele tem muitas funções. De um lado, ele é casado com a Hera e ele é o núcleo central da família grega. O Deus que coordena a civilização. Do outro lado, ele também é o Deus que trai a todo momento a Hera. Tá? Porque ele é um Deus máximo, e como esse Deus máximo dentro da cultura grega, ele tem que ser um cara fertilizador. Ele não pode ser um cara que não está interessado em sexo, ele tem que estar o tempo todo interessado em sexo. E aí eu até digo sempre para os alunos que com o Zeus é 100% de aproveitamento. Ele fez sexo, a mulher está grávida, não tem conversa. Tá? Não tem anticoncepcional, não tem camisinha, não tem nada de nada. Fez sexo uma vez, já está grávida, pronto. Tá? E na ordem do panteão grego, o Zeus ele dividiu, né, na partilha cósmica, ele dividiu o mundo cósmico em 3 níveis. Ele ficou com o céu, o Poseidon ficou com os mares e o Hades ficou com o mundo inferior. E o solo, o plano terreno, né, em cima da terra, né, onde nós pisamos, ficou igualmente para os 3. Então os 3 igualmente dominam essa área. Só que uma coisa interessante é o seguinte, o Zeus, ao mesmo tempo que ele é o deus dos céus, né, da chuva, do raio, do trovão e tudo mais, ele também, em alguns mitos, ele se revela como um deus quitônico. Por que eu estou usando essa palavra? Quitônico quer dizer do submundo. Então tudo que tem a ver com mitologia quitônica tem a ver com a mitologia do submundo. Tá? Eu vou colocar a palavrinha aí para você entender melhor. E aí tem um relato muito interessante que em algumas áreas da Grécia, pelo menos um relato em especial, uma região especial, o Zeus, ele é um deus quitônico, pelo menos tem um altar lá em homenagem ao Zeus quitônico, e ele aparece nesse altar inclusive sob a forma de uma cobra, de uma serpente. E a serpente é um animal tradicionalmente na cultura grega do submundo, das cavernas, do mundo inferior, ligado ao Hades e tudo mais. Bom, eu acho que essa primeira parte do texto que vocês têm que ler, tá? Eu acho que está basicamente resumido aqui. Leia o texto, faça a atividade, qualquer dúvida me procure, não deixe para o final de abril. Estou morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.